E deu pra ouvir o que o Cabeleira falou? Vai ter mais uma pergunta do Gustavo. E a gente vai pôr alguns superchats aqui. Então, quem tiver aí pra ver os superchats, já compartilha. Beleza, maravilha. Vamos lá, então. Bem, você vai poder pegar lá os textos do Marx e tudo, você vai ver que essa homogeneização do valor não existe. O que existe é uma redução, um processo que reduz aquela multiplicidade a uma quantidade comum, que é o que acontece na realidade. Independente dessa quantidade comum ser o dinheiro, o ouro, o real, né, faz a menor diferença. Isso é importante, porque esses 3, 4 erros por parágrafo que tem a parte do Mises aí, principalmente um capítulo que vem logo depois do cálculo econômico, talvez um dia eu faça um vídeo lendo. Eu ainda quero começar a fazer isso no meu canal. Mas eu vou começar com David Harvey, que é o marxista responsável pela vulgarização do capital aí em escala maior. David Harvey, eu prometi um monte de coisa no canal e meu tempo está muito limitado, eu não consigo cumprir quase nenhuma delas. Mas um dia eu cumpro, viu, gente? Eu posso demorar, tardo, mas não falho. Isso é uma coisa. Segunda, veja, eu posso beber a água ou não beber a água. Isso diz respeito simplesmente a mim, o que está aqui na minha frente e à minha disposição. Agora, eu querer receber a taxa de juros por causa disso envolve outras pessoas. Completamente diferente. Tá? Então, você dá uma justificativa de por que aquele indivíduo deveria receber os juros, não explica de onde vem o recurso. Nesse caso, a água já está aqui. Eu não preciso de explicar de onde vem a água. Ela já está aqui. Eu posso bebê-la ou não bebê-la. Tá? Agora eu falar assim, uma remuneração pelo risco, o lucro é uma remuneração pelo risco, é tudo justificativa ética, não tem explicação de nada além disso. Por isso que eu falo que é vulgar, não é pra xingar o cara, sincero. Eu falo essas coisas porque vocês acham que eu tô provocando, querendo provocar o Miorinho aqui, deixar ele nervoso. Eu tô sendo honesto. Estou sendo honesto no respeito que eu acho, entende? Porque seria injusto da minha parte ficar aqui hipocritamente atribuindo ao Mises algo que eu acho que ele não tem, inclusive quando eu fosse tratar de outros autores que eu discordo, mas é que eu acho que são muito mais sérios, né? Inclusive dentro da tradição liberal. Então, você fala que aquilo é uma remuneração pelo risco, você está justificando eticamente, só que se envolve outras pessoas e outros processos. Você tem que explicar de onde vem o lucro. Quem produziu o lucro? Porque não basta você dar uma justificativa ética ou moral, como queiram chamar, do porquê que aquilo ali deveria acontecer. Tá? Evidentemente que... Se eu optasse por não remunerar? Se você optar... Mas aí que dá. A pergunta é de meu. Eu discuto aspectos reais, eu não discuto hipótese abstrata, entende? O juros, ele existe na sociedade. Assim, não precisa responder, né? Claro. Eu acho que nesse último... Ele é um fenômeno, você pode depois disso você comenta. Ele é um fenômeno objetivo da realidade, então eu tenho que explicá-lo o que torna ele possível, independente das justificativas éticas e morais que tenham aí. Isso não significa que o marxismo não tenha elaborações de caráter ético. O que não tem no marxismo é uma ética universal, como nada universal. Né? Aliás, a universalidade na filosofia, ela termina nisso, né? Você vai esvaziando as coisas de conteúdo, e quanto mais você esvazia de conteúdo, mais elas estão presentes em tudo. Até que quando chega na teoria mais geral, é aquela que é a teoria do ser. Né? O que é o ser? É qualquer coisa, é o que é. Né? Aí que se transforma ali no ser no geral, que é Deus. O que é o ser no geral? Eu confesso que eu já procurei, teve um dia que eu olhei até embaixo do meu colchão. Minha esposa é testemunha. Eu falei, vamos ver se a gente acha o ser no geral aqui. Não achamos. Né? Então essas tergiversações filosóficas, quanto mais geral e vazio de conteúdo parece mais universal e logo parece aplicar tudo. E o marxismo faz ao contrário. Essa sociedade tem características particulares, ela é diferente das outras. Então a forma juros aqui não é o juros do usurário, lá da Idade Média. Né? A forma juros aqui, ela adquire um caráter universal. Toda empresa faz empréstimo. Toda ela tem o fator juros como um componente que o lucro precede, é condição de possibilidade para que o juros exista. Percebe? Tem um processo específico, eu tenho que descrever esse processo. Quando eu descrevo esse processo, eu recaio quem? Quem produziu esse trabalho excedente, ou se quisermos chamar essa mais-valia, que foi depois dividido entre juros, lucro, renda para pagar aluguel, ou para pagar patente, o que quer que for. Então você está explicando o processo. Alguém pode criticar essa explicação do Marx, tentar mostrar o sul? Claro que pode, todo mundo pode. Podemos colocar na mesa e discutir. Agora, veja que as explicações do Mises não explicam nada. É uma justificativa ética e moral. Eu insisto na pergunta, porque eu acho que isso é muito importante para entender como que Mises é vazio.
Há uma remuneração pelo risco. Talvez seja, mas então de onde vem o recurso para remunerar esse risco? Não adianta eu justificar eticamente. Tá entendendo? Porque isso envolve outras pessoas ou seja, esse recurso tem que vir de algum lugar, ele tem que ser produzido. Não é acessível a mim produzir os juros, é outros que vão me pagar os juros. Percebe a questão? Então, tudo que é muita coisa, tudo eu estou sendo exagerado aqui, mas muita coisa que aparece com áreas de explicação científica em Ludwig von Mises não passa de justificação ética do que acontece no capitalismo. Por isso, ele é meramente um apologeta. Assim, eu coloco ele para a economia liberal, assim como eu coloco Lyotard para os pós-modernos. Tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas para quem tem interesse pelo tema, Lyotard, o que ele desenvolveu em termos da pós-modernismo? Porque essas teorias aí, muita influência na esquerda, disputa de narrativas, essa coisa toda. O que Lyotard desenvolveu? Porra nenhuma. Só que ele foi o propagandista do negócio, ele é o cara que criou formas de disseminação, o livro dele fez muito sucesso nos anos 70, mas os formuladores com algum relevo foi Foucault, Deleuze, Derrida. Eu vejo nesse sentido. Um justificador, um mero apologista do capitalismo. E a teoria dele, na minha opinião, não tem absolutamente nada de científico. Então eu insisto na questão, e uma das demonstrações é isso, várias coisas, além de explicar o processo, o que ele faz é meramente justificar eticamente. O problema é que você não sabe nada de ética. Vai me perdoar. Mas é realmente isso. Quando eu usei esses dois exemplos, cada uma dessas estruturas aqui faz parte de uma corrente ética. De uma corrente de postulados éticos possíveis. Ou seja, aqueles que defendem a justificação enquanto explicação têm um conjunto... geralmente, eles são aqueles que defendem um internalismo. Aqueles que defendem a justificação como uma crença são externalistas. Se você soubesse um pouco de ética, você saberia que você deveria ter defendido isso aqui. Externalismo em ética. Porque é o que os marxistas defendem em ética. Se você soubesse um pouquinho mais sobre o assunto, você teria descoberto que o mero fato de dizer que algo remunera alguém de uma determinada forma não significa que isso significa que aquela pessoa deve ser remunerada dessa forma. Porque um exemplo muito claro é que a agressão específica exercida de um indivíduo para o outro remunera o outro. Então se eu bater agora, pá, eu vou ter no mínimo uma satisfação psíquica de fazer isso. Eu fui remunerado nesse sentido. O mero fato de que o Mises afirma que o risco, os juros, é remunerado por isso, por exemplo, eu te dou 1 quibe. Em troca, depois você me dá 2 quibes. O mero fato dele dizer eu fui remunerado em 2 quibes não significa que ele está justificando isso. A remuneração, como fenômeno que faz parte da ética, tem uma generalidade gigantesca. Acontece o tempo inteiro. Quando algum eticista usa essa expressão dessa forma, ele está dizendo, imediatamente, aconteceu um ato físico. Aconteceu uma transferência de X para Y. Peço perdão por golpe. Tô vivo. Nesse sentido, eu me remunerei para o debate. Agora, deveria tê-lo feito? Essa questão é uma questão que está em segundo plano. Que só alguém que não entende ética poderia afirmar. Alguém que não entende ética diz, mas isso é bom. Então é feito. Mas veja, todas as vezes que Mises fala, eu bato no indivíduo, então eu me remunero. Eu uso o Estado, então eu me remunero. Eu faço essas coisas, então eu sou maior. Um exemplo muito simples. Um Estado que dominasse por barbárie todos os outros Estados, ele seria remunerado por isso. Isso é o que deveria ser feito para Mises? Não, de forma alguma. Então, essa remuneração do fato não implica uma justificativa. Justamente porque a justificativa desse sujeito, a explicação que o sujeito dá, não é a forma concreta por meio do qual o Mises considera que um ato e outro ato são comparados. Por quê? Porque os utilitaristas não usam justificativas. A forma como eles declaram a teoria da justificativa é outra. Você só chutou. Você só gostou da expressão, o que um doutor em filosofia não deveria fazer. Você gostou da expressão e começou a utilizá-la durante vários minutos, de uma forma a tentar minimizar o trabalho do Mises, desconsiderando os pontos que eu apresentei. Por quê? Porque ao desconhecer, você não admite, eu não sei. Por que eu deixei de ser marxista? Porque os marxistas são ruins em teoria da verdade. Eles não sabem explicar por que, efetivamente, coisas são verdades em momentos contínuos. Eles não têm uma teoria ética. Eles não são capazes de conversar esses assuntos. Nos últimos 30 minutos,
Você entrou em uma corrente em que você só falhou. E eu fui deixando, eu fui dando corda. Por isso que aqui no final eu queria bate e volta. Justamente pra você dizer, não é verdade, eu entendo. Fala aqui, Miorim. Mostra pra mim, que eu queria te mostrar com o livro aqui, ó. Eu queria pegar o livro. Mas qual parte que o Mises está mentindo aqui? Você disse que leu o livro. Então é muito fácil. É só pegar, você lê 2 trechos e você mostrar. O Mises acabou de mentir aqui. Isso que o Mises fez mentira. Só que o motivo pelo qual você não consegue fazer isso, você fica transversando em torno desse tópico e você chama tudo isso de uma grande transversação lógica. É porque determinados assuntos exigem uma prática específica. E o que vocês marxistas tentam fazer é desconsiderar que existe uma tradição, ó. Uma tradição anticomunista. Aqui, Kolakowski, principal autor anticomunista. Que tem uma teoria muito direta, que vai diretamente contra a sua. Ele afirma: Marx é um filósofo alemão. Uma afirmação óbvia, mas que está carregada com o fato de que ele acredita que a melhor explicação para a teoria marxista foi dada pelo Lukács em uma estrutura hegeliana. Esse livro aqui é, do ponto de vista da discussão internacional, extremamente tratado. O Milovan Dilas, que está aqui, extremamente tratado. O próprio Ludwig von Mises, esse livro socialista, extremamente tratado. São livros que lá fora têm portes gigantescos. São comprados e discutidos em citações, são muito maiores do que o Rubin. Aceite você ou não. Eles são muito mais... O Kolakowski da vida é extremamente mais relevante para essa discussão do que o Rubin. E mesmo assim você trata como se esse autor fosse relevante. Todos esses autores fossem relevantes. Por quê? Porque ao tratar determinados assuntos, tudo o que você diz é uma transversação lógica. É uma questão, mas todo mundo que entende o que significa realmente a questão... E eu achei que você imaginava. Eu achei que você sabia. Eu achei que você ia saber por que a gente não pode só dizer que é uma questão lógica. Porque isso tem um puta impacto do caralho. A tal ponto que ele permitiu fazer um software. A tal ponto que ele permitiu viver disso. Só que parece que no momento em que você abandonou a computação e foi pro marxismo, você abandonou